Eu costumo dizer que a cabeça da empreendedora, do empreendedor, né, você sabe disso, ela funciona diferente. Né? A gente não olha para trás. Não, né? a gente não olha para trás. E outra coisa, é aquela coisa, não vai dar, não, eu vou fazer até dar certo. Não Sim. tem a possibilidade de não dar certo. Entendeu? Eu sempre falo, puxa, é óbvio que tem um aprendizado, mas às vezes você desenhou, fez um plano de ação, fez milhões de reuniões estratégicas, você vai para a rua. E quando você vai para a rua, me desculpa, pode sair tudo errado. Sim. Então, não é uma rota linear. Né? Eu acho que é uma rota onde as pessoas acham que, putz, imagina, a Sandra Chaves chegou até aqui. Poxa, mas ninguém viu a sola de sapato que você gastou. Exato. A minha convidada de hoje é uma das pessoas mais influentes da América Latina, segundo a Bloomberg. É uma das 100 maiores em inovação do Brasil pela Época Negócios, atual host da CNBC, o canal de jornalismo de negócios mais importante do mundo, CEO da Farani Escola de Negócios, Shark Tank Brasil por 6 temporadas. Foi presidente da G2 Capital, membro do Conselho de Administração do PicPay e do Conselho de Marketing e Growth da Nuvem Shop. Sócia investidora da Play 9. Olha que currículo, hein, gente? Fundadora Mas do cansa às Ela vezes, Vence. Imagina, olha, eu tô falando, porque é tanta coisa e você não tem idade para tudo isso. Camila Farani, seja muito bem-vinda. Sandra, eu que te agradeço, viu? Obrigada. Esqueceu de falar que a gente tem em comum, né? Somos tubaroas, né? Tubaroas, Pois duas é, tubaroas duas tubaroas, aqui. tubaroas. Não, foi uma experiência incrível, né? Essa do Shark. Muito. E você estava na primeira temporada, você viu aquilo tudo lá sendo montado. Eu tava na primeira temporada e, assim, eu me lembro, tem alguns recortes, assim, que eu me lembro. Então, a gente nem tinha camarim, assim, era uma coisa, enfim, né? Mais improvisada. Mais improvisada, totalmente. E aí teve um episódio que foi muito engraçado. Então, você não tinha catering, né? Não tinha, né? Então, o João Apolinário um dia levou a air fryer para esquentar o salgadinho. Sim. Ele me deu uma aula de air fryer. Foi a coisa mais, assim, maravilhosa do mundo. Aí ele começou a me explicar do método de indução, direto da fonte. Eu falei assim, é um vendedor nato. Porque tem que ser, né? Vendedor nato. E tem pra que ser. tudo na vida, né, Camila? Tem que ser, sem dúvida. Acho que a comunicação é a chave de qualquer coisa que a gente queira se desenvolver na vida, né? Não ter até um professor, um profissional liberal, um empreendedor, um vendedor. Somos todos vendedores, eu né? Acho, sem dúvida nenhuma. Então, se comunicar é muito importante. Mas antes eu queria te parabenizar, viu, Sandra? Porque vi a Sandra muito no Shark Tank, e depois eu fui fazendo lives, eu falei, agora com podcast, então assim, eu estou muito honrada de estar aqui, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o meu convite. A gente já esteve juntas algumas vezes, né? E sempre é uma experiência muito gostosa, sempre aprendo muito com você. Eu falei, não, ela precisa vir aqui em casa e dar essa aula para as pessoas que estão assistindo a gente, porque você tem uma trajetória muito inspiradora. Quem olha esse currículo hoje não imagina as dificuldades que você já passou na vida. Eu queria saber, como que foi esse comecinho? Você tinha ideia dessa mulher de sucesso que você ia se tornar? Não tinha, na verdade, eu não tinha nenhuma. E eu acho que ali na minha adolescência, na verdade, eu não tinha esse desejo, né? Como eu perdi meu pai muito cedo, eu acabei convivendo ali com a minha mãe com um certo sofrimento ali, com um certo peso. Que idade você tinha quando ele... 4. 4 aninhos, gente. Então, tua mulher tua mãe é uma guerreira, né? Uma super mulher. A minha mãe é uma batalhadora, assim, realmente uma vencedora, porque eu tinha 4, meu irmão tinha 5, minha mãe não trabalhava. E minha mãe é uma pedagoga. Sim. E enfim, assim, né? Ela não trabalhava, na época ela foi trabalhar ganhando um salário mínimo como secretária numa escola. E essa escola eu passei a estudar, porque naturalmente a escola ela não precisava pagar a mensalidade, né? E alguns anos depois eu fui começando a entender qual era o meu papel no mundo, sempre muito questionadora, né? A gente é muito inquieta, né, Sandra? Sempre. E faz aqui, faz ali, faz aqui. Foi quando realmente, com pouco dinheiro que o meu pai deixou, ela decidiu abrir uma charutaria no centro do Rio de Janeiro. Charutaria. Tem algum motivo? Pois é. O meu tio,
ele tinha começado a melhorar de vida, né? E no Rio de Janeiro tem uma palavra, não sei se aqui é como, acho que sim, né? Que é emergente. Então, aquela coisa é o seguinte, começa a melhorar de vida, né? Começa a fumar charuto. Então, era casado muitos anos, se separou. E ele falou assim, você tem que abrir um negócio de charuto. Foi na época que o Jô Soares trouxe o charuto, lançou o charuto dele para o Brasil, o Fittipaldi, a mesma coisa. Então, você tinha aí uma indústria muito forte em torno... uma indústria charuteira muito forte, né? O Brasil começou a desenvolver os seus charutos, principalmente na Bahia. Então, ele falou, vamos abrir uma charutaria. Minha mãe não entendia nada de charuto. Nem de negócios, não, né? Não, também, não. De negócios, então, assim, ela não... Mas ela teve esse apoio do teu tio, é isso? Ela teve o apoio do meu tio, mas a minha mãe, ela tem uma particularidade, professora nata. Sim. Então, assim, ela tem até hoje, né? Hoje não mais, mas ela anota tudo na agendinha. Então, você nunca na vida... Então, a gente teve a primeira loja dela, né? Além das outras, mas a primeira teve 25 anos de existência. Que legal. Tudo na agendinha. Tudo na agendinha. Tudo na agendinha. No manual. Tudo no manual. E aí de você que ela teria que fazer, usar alguma plataforma, um aplicativo, que ela falou, não entendo esse negócio de tecnologia. Tecnologia é para você, Camila. Que legal. Então, foi uma infância difícil, né? Você, órfã por parte de pai, sabe que meu pai também tem uma história parecida aí. Eu vejo isso muito em comum com as pessoas que vêm do zero, ou vêm de um lugar que não teve muitos privilégios. Elas sempre tiveram alguma grande dificuldade, como uma perda dessa, né? Para serem aquele combustível que elas precisavam para querer ser alguém na vida, para querer se superar, querer fazer algo que causasse um impacto na sociedade. Você acha que isso Sem dúvida. Você conquistou bem disso? Sem dúvida. E eu acho que tem um componente adicional. Eu, na minha cabecinha ali, eu pensava assim, caramba, né? Eu não posso trazer mais sofrimento para minha mãe, então eu só quero dar alegria. Que, por um lado, é muito bom, mas, por um lado, te traz um peso de uma responsabilidade, né? Então, eu tive uma infância, na verdade, assim, a gente era uma classe média, né? Não era tão humilde assim, mas eu cresci dentro de um núcleo familiar que tinha minha mãe, minha avó, que era de 1927. Legal. Meu tio, né? Eu tinha uma madrinha. Então, é claro, né? Assim, você tinha a perda ali do meu pai, que foi algo muito... Mas, por exemplo, né? Eu praticamente não lembro dele. Você era muito pequenininha. Eu era muito pequena, né? Então, isso acabou trazendo, acho que de alguma forma, uma força, né? Que eu tô falando das custas de muita terapia, viu? Porque... Eu imagino. Mas a minha mãe é uma mulher... A minha mãe é uma Sim. mulher muito forte. A minha avó era muito forte. Então, eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Que bacana. E você não foi aquela adolescente rebelde? Não. Você sempre foi uma pessoa centrada... E você sabia onde você queria chegar, assim? Você imaginava que você iria tão longe? Não, Sandra, não sabia nada. Sandra. Eu posso ficar aqui. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 16 anos, mas eu não vou falar, gente, eu trabalhava porque, olha, eu era... Eu não, eu comecei a trabalhar porque minha mãe falou assim, você tem que trabalhar. Não tem não. Tem que trabalhar, porque não tem ninguém para botar na loja. Então, foi o meu irmão, foi livre de espontânea pressão, né? Mas depois eu me apaixonei. Então... Você se apaixonou pelo quê? Pelo negócio em si ou por trabalhar, por ser produtiva? Pelos dois. Causar um impacto? Pelos dois. Porque eu comecei a me apaixonar e aí no meio desse caminho eu entrei na faculdade de Direito, ou seja, nada a ver. Nada a ver. É verdade, nada a ver. Você é advogada, nem falei isso do seu currículo. Sou advogada de formação. Então... O único estágio que eu fiz na vida, então eu ficava no estágio fazendo... Lembra quando a gente fazia pesquisa de público no papel? Lembra, né? A pessoa entrava, respondia pesquisa de opinião, etc. Então eu ficava fazendo pesquisa de opinião, não me pergunte como, porque aquilo me dava um gás. E aí eu começava o estágio, eu ficava no estágio até meio-dia, e de meio-dia até às 18 horas eu ia trabalhar lá na Tabaco Companhia Café. Mas aquela dinâmica, a dinâmica do comércio... eu sou apaixonada. Comércio. O comércio, aquela coisa, E a gente começou a crescer muito porque a gente estava numa loja de 25 metros quadrados, no centro do Rio de Janeiro, dentro de um shopping de 120 mil pessoas. Nossa, um baita fluxo. Um baita fluxo. E era no subsolo, hein? No subsolo. E era no subsolo. Mas o que acontece? Você tinha poucas charutarias e a gente já tinha colocado uma máquina de café. Então, você tinha uma demanda, a gente tinha uma demanda reprimida imensa, né? O mercado de lojas de café, de cafeteria, estava crescendo. E no café você tem um markup altíssimo. Sim. Agora, é óbvio que, né, se você pega o café
o café pelo café, ou você vende muito volume, ou você começa a fazer... Não é nada. Não é nada. Negócio, né? E eu comecei a me apaixonar por essas estratégias, né? Então, mas assim, tudo de uma forma empírica. Eu comecei a estudar. Intuitiva. Uhum. Porque no fim a gente é um pouco como é que se fala? Autodidata. Autodidata. Sim. Né? A gente vai lá, putz, pega, etc e tal. Quando eu comecei a ver que aquilo que eu estudava e eu minimamente aplicava, claro que você não consegue aplicar tudo, eu minimamente aplicava e eu gerava um resultado financeiro, aí você começa a falar, poxa, imagina, eu já com 20, 21 anos ganhando um dinheirinho, eu falei, pô, agora, entendeu? Né? Achava que era só seguir aquele by the book, que é né? isso, né? Autoestima. Autoestima é tudo, né? Quando você começa a ver resultado, a gente vai se nutrindo, né? E aí a gente se sente mais empoderado. É verdade. Eu não gosto muito da palavra, mas não tem como É. fugir disso, né? Muito legal. Então, e aí, estava fazendo 20 para 21 anos, eu falei, mãe, eu estava vindo aqui agora para a loja, a gente sempre falou a loja, né? E eu acabei de ver um café gelado. Deixa eu implantar isso aqui. Tava começando essa febre do café gelado. Tava começando essa febre. Do Starbucks, né? Exatamente. Tava começando essa febre. Ela falou assim, é claro que não. Camila, putz, a gente já é difícil até vender o café quente, e você quer vender gelado e a gente está no inverno. Eu não vou te dar nada, absolutamente nada, nenhum dinheiro para você fazer, isso também não vai sair do caixa da loja. Falei, tudo bem. E aí, na época, eu fiz um banner, eu sempre gostei muito de design, eu fiz um banner lá, sei lá, nem lembro na época, você acha que é paintbrush, aí eu fiz um banner, me lembro como se fosse hoje, né, de um café gelado, e eu trouxe 2 amigas minhas, advogadas, né, mas ainda estudantes de direito, e a gente ficou fazendo coquetelaria na frente dos clientes, né, fazendo mix. E aí, no fim do mês, eu tinha colocado a meta de 30% para ela me dar a sociedade. Caso o projeto vingasse. Caso o projeto vingasse. Então, eu teria que aumentar 30% as vendas, né? Eu não falava, olha, o faturamento bruto, líquido, falava vendas, sei lá como é que o ticket médio. Não falava nada disso. Essa linguagem do varejo ainda não era uma coisa. Mas eu bati 28%. Tá. E ela falou, Camila, você vai ter 15%, porque você foi lá e fez, porque você mostrou, e foi o primeiro aumento percentual e nominal aqui ao longo, a gente já tinha 4 anos de vida. Então, eu digo que a minha mãe foi minha primeira investidora anjo, assim, né? Ela foi a primeira pessoa a acreditar em mim. Que legal. E assim, mesmo com a negativa dela, intuitivamente você sabia que poderia ter uma oportunidade aí, você foi lá, foi atrás e fez no paintbrush, uma forma caseira, intuitiva mesmo, e foi lá e fez acontecer. Eu acho que é isso que eu vejo. Com as pessoas que eu converso aqui, enfim, com as outras pessoas que eu vejo que têm algum sucesso na vida, sejam empreendedores, sejam colaboradores de alguma empresa, é de não ficar parado. Quando você tem alguma ideia, né, e você não tem muito a perder também, você tem essa garra, essa saída da inércia, né, que a gente precisa para fazer alguma coisa acontecer, a gente vai lá e faz. Isso, exatamente. E não custa tentar, né? Podia não ter dado certo, mas também que você perderia com isso? Eu acho que... Você ganharia experiência, talvez, né? Eu ganharia experiência, mas eu acho que a nossa cabeça... Eu costumo dizer que a cabeça da empreendedora, do empreendedor, né? Você sabe disso, ela funciona diferente. Né? Porque a gente não olha para trás. Não, a gente não olha para trás. E outra coisa, é aquela coisa, não vai dar... Não, eu vou fazer até dar certo. Não tem a possibilidade de não dar certo. Entendeu? Eu sempre falo, puxa, é óbvio que tem um aprendizado, mas às vezes você desenhou... fez um plano de ação, fez milhões de reuniões estratégicas, você vai para a rua. E quando você vai para a rua, me desculpa, pode sair tudo errado. Sim. Então, não é uma rota linear. Né? Eu acho que é uma rota onde as pessoas acham que, putz, imagina, a Sandra Chayo chegou até aqui. Poxa, mas ninguém viu a sola de sapato que você gastou. Exato. Entende? E no meu caso, eu acho que foi muito similar. Né? As pessoas falam, poxa, Camila, poxa, né, você é nova, etc e tal. Fico feliz pelo nova, eu já estou com 43 anos. Eu ouvi isso antes, né? Mas assim, agora eu estou ouvindo menos. Mas você imagina, eu trabalho desde os 16. Sim. Então, assim, para mim, não era uma opção não dar certo. É o nome do teu livro, inclusive, né? Desistir não é uma opção. Não era opção. Não era opção. Mas eu acho que é isso. A gente não vê esse plano B
Quando a gente é empreendedor e a gente quer fazer alguma coisa acontecer, a gente não vê, não tem plano B. É o plano A e a gente tem que fazer ele dar certo. E uma coisa curiosa é que as pessoas acham, se uma pessoa que vem de baixo, ou uma pessoa que já nasceu com certos privilégios, como graças a Deus eu tive, mas as pessoas não sabem o que a gente passou para chegar onde a gente está. Né? A gente passou por vários problemas. Você contou aqui um case de sucesso que te levou para um outro lugar. É claro. Mas conta algum case de não sucesso. Não vou falar fracasso, mas alguma coisa que deu errado, alguma coisa que você aprendeu com isso. Olha, eu queria, acho que é importante assim, eu tive alguns milhões de casos de insucesso, né? Todas nós. E a gente tem sempre, né? A gente não vence sempre. E quão chato a vida seria se a gente vencesse sempre, né? Imagina, a gente ia ficar sem essa adrenalinazinha, né? Mas eu, na verdade, quando eu estava indo já para a 4ª operação, e aí já era o projeto de alimentação saudável, o único dinheiro, na época, né? O único dinheiro que eu tinha 26 anos, eu tinha 280 mil na minha conta. Estou falando de 13 anos atrás? Não, porque eu estou 43, mas bom, enfim. Pessoal, façam a conta, por favor, não sei nem qual. Mas, enfim. E aí, o que aconteceu? Foi quando eu montei a Farane Deli Café. Então, você imagina, Farane Deli Café. E eu montei uma loja branca e lilás, era um restaurante. Aonde? Todos no centro do Rio de Janeiro. Tudo no centro. Tá. E as pessoas entravam, era um restaurante de alimentação saudável. As pessoas entravam e falavam assim, você vende sorvete? Porque a decoração, a memorabilia era toda voltada em branco. E eu peguei um arquiteto aqui, um arquiteto paulista, que estava muito acostumado a fazer aquelas frozen yogurt, lembra? Sim. Que foi uma febre uma aquilo. Super febre. Né? A gente já estava muito melhor, eu já estava mais bem capitalizada. Então eu falei, eu quero um arquiteto maravilhoso, etc. e tal. E ele fez um projeto, enfim, refinado, mas que não comunicava. Não tinha o branding que você precisava para comunicar o teu negócio. Exatamente. Tá. Então, o que eu fiz na época? Eu já não tinha mais dinheiro, porque eu tinha colocado todo o dinheiro. Eu estava sozinha. Minha mãe falou assim, você é muito inquieta, eu não aguento essa sua cabeça que não para de pensar. Meu irmão virou para mim e falou assim, eu não quero, você inclusive vai montar um negócio, você vai concorrer com os nossos outros. E eu falei, eu vou montar. E eu me vi naquela situação muito sozinha, mas o pouco que eu podia fazer era ouvir os meus clientes. Uhum. Então eu virava pro pouco e falei assim, você vem aqui almoçar 2 vezes na semana, mas eu preciso te ouvir. Eu não falava feedback, vai me dar um feedback. Nem sabia o que era isso, né? E eles começaram a falar, Camila, ninguém sabe o que é. Eu tinha me baseado muito no modelo do Pret-a-Manger, naqueles modelos europeus, onde você vai, chega, pega a salada pronta. O brasileiro não quer pegar a salada pronta. Imagina, né? Com aqueles sanduíches já em formatos ali na vitrine. Ele quer participar do processo de criação, né? Isso eu aprendi com meus clientes, tá? Porque na época, imagina, não ia sair isso da minha cabeça. Mas o melhor jeito de aprender é ouvir o cliente. Até hoje eu faço isso. Eu entro em loja, agora é um pouco mais difícil, porque as pessoas me conhecem. Mas é de ficar de cliente oculto mesmo. Eu fico lá, olhando as coisas e ouvindo só o que as pessoas estão falando. Nossa, é muito bom, sobre os produtos, sobre a marca, sobre o atendimento. Né? A gente aprende muito. Uma vez eu ouvi o Abílio Diniz dizendo que, às vezes, ele, na época do Pão de Açúcar, ele ia muito, ele ficava do lado das gôndolas, na frente das gôndolas, ouvindo o que o cliente... É a melhor aula. Porque é a melhor aula. Né? Então, e aí, o que eu fiz foi, eu trouxe era tudo branco, então eu trouxe a lasca da madeira para poder forrar as mesas, né? Forrei o ambiente como um todo, aí virou 7 ingredientes, uma proteína, um molho, a base da salada, alface crespa, alface americana, mix de folhas, rúcula. Eu tinha virado o espoleto da salada. Olha. E aí comecei a ter fila na porta, ponto de equilíbrio logo depois. E aí, na época, o ex-presidente do Mundo Verde, ele tinha acabado de comprar o Mundo Verde junto com o Private Equity, com a Axon. E aí eles falam, Camila, eu estou te observando aqui há alguns dias, alguns fornecedores em comum me falaram de você, e eu queria te fazer uma proposta. Eu falei, claro. Eu queria que você fosse diretora executiva e, quem sabe, sócia ali, bem minoritária da nossa operação mãe, mas, ao mesmo tempo, você que vai tocar, né? Eu falei, não, eu não sou essa pessoa. Eu falei, como assim eu posso? Eu não sou executiva, eu nem gosto, eu sou advogada. E meus negócios são esses aqui, né? Eu sou comerciante, não é minha praia. Ele falou Você tinha 4 lojas, 4 operações, é isso? Tinha
já tinha 4 operações, né? E estava começando já a fazer B2B para as empresas, né? Então, já montando caterings, né? Tá. E ele falou assim, ou você vem trabalhar comigo, ou eu vou engolir essa tua operação. Coisa amigável, né? Aquela coisa amigável, né? Um pretensiosa. convite, assim, amigável. E eu falei, Sérgio, você me dá um tempo. Ele falou assim, tudo bem, mas antes você faz o seguinte, você me manda um modelo de franqueabilidade, um modelo de avaliação de negócio, o seu balanço patrimonial dos últimos 2 anos, o balancete desse ano e um modelo de projeção de DRE para os próximos 5. Apenas. Toda vez que eu me lembro dessa história, sério, e aí eu lembro, falei assim, Sérgio, deixa eu falar uma coisa, o carioca fala isso, eu não mexo com essa parte financeira, quem cuida disso é o meu irmão, sabe aquela coisa assim, eu vou delegar aqui para o meu irmão. Sim. E aí, no fim, eu estava aterrorizada, morrendo de medo, né? Igual na primeira temporada do Shark Tank, eu estava aterrorizada, né? Tudo que é novo, né? Tudo que é novo. Mas passou um tempo, eu decidi aceitar, uma semana eu decidi aceitar, e para mim ali foi uma grande oportunidade, porque foi quando eu, de fato, eu vi efetivamente o que era uma gestão compartilhada, eu entendi o que era uma governança, eu entendi o que basicamente fazia. Eu não sabia nada disso. Logística, operacional, vendas, financeiro, contábil, né? Então, o meu sócio lá, que era o CFO, eu lembro que ele, assim, ele fazia a planilha, ele nem olhava assim, ele parecia que ele estava, sei lá, dedilhando alguma coisa. Eu falei, gente... E eu? E eram 4 homens. Mas eu costumo dizer assim que foi o MBA remunerado mais bacana da minha vida. Foi muito legal. Que demais. Então, olha, de um momento de dificuldade num negócio que você estava investindo todo o teu capital, você deu um all-in ali praticamente. A coisa não estava indo bem, você ouviu o cliente, transformou o seu negócio, isso chamou a atenção de uma grande empresa e te levou para um outro patamar. Né? Foi aí que os seus negócios começaram a deslanchar? Como é que foi isso depois? Na verdade, assim, quando eu continuava como diretora executiva dessa vertical de alimentação saudável, a gente chegou a abrir 4 operações, mas os meus negócios, por um outro lado, eles estavam crescendo muito, porque você teve uma crescente muito forte, principalmente da área de alimentação. Sim. E aí depois veio a alimentação saudável, então eu acabei pegando isso muito bem. Essa época de ouro, vamos dizer assim, né? E aí o que aconteceu? Eu me via empreendedora dentro de uma empresa que não era o que eu queria, e eu sofri com aquilo. E, ao mesmo tempo, os meus negócios crescendo. E a minha mãe falando assim, Camila, pelo amor de Deus, aqui tá, o operacional tá não sei o quê. Eu sempre gostei muito do operacional. Vai, volta, que não sei o quê. Eu nunca fui mais do back-office. Sim. Né? Então... Chegou no momento, aí o Sérgio falou assim, agora a gente vai explodir, aquela coisa, a gente vai abrir mais de 140 lojas, agora a gente vai chamar os franqueados, não sei o quê, agora você vai aprender logística. Quando ele falou, você vai aprender logística, cadeia de suprimento. De verdade, Sandra, olha, você é uma guerreira vitoriosa, porque a rede de franquia, ela é realmente assim, e as pessoas acham que é fácil. É bem complexo. Né? E ainda... Na moda, eu acho que mais ainda do que em alimentação. Quer dizer, cada um tem seus desafios, porque você tem na alimentação a coisa de ser perecível. Mas, enfim, os desafios só muda de endereço, né? São os mesmos. Inclusive, eu quero ser uma franqueada. Na verdade, eu quero ser uma master franqueada da Hope, porque a Tula ama a Hope. Só entre você e a Tula já tem uma clientela assim, fiel, garantida. Um mega faturamento aí projetado. Fantástico. Vamos lá. Então, assim, eu me apaixonei realmente pelo mercado de franquia, né? Porque até então eu não conhecia, né? E de fato, eu me apaixonei, assim. E continuo achando que, assim, para empreendedor é uma super saída. Quantos não sabem o que vão criar, o que vão montar? E, obviamente, quando você tem uma franqueadora, acho que é importante dizer que tem que ser uma franqueadora dedicada e que goste daquilo e que entregue, de fato, valor para o seu franqueado, assim, para mim é uma das grandes soluções assim do empreendedorismo. Tem que ser um ganha-ganha, né? Quem não tem cabeça de querer fazer o outro lado ganhar, melhor não franquear o seu negócio, porque franquia é um ótimo jeito de você escalar o seu negócio. É um investimento seguro, por outro lado, né? Para quem está investindo
num negócio, quem está empreendendo do zero, é um negócio muito mais garantido, porque você tem processos, uma marca forte, o suprimento, né? Um monte de coisa que você não... Desenvolvimento de produtos, um monte de coisa que você não precisa pensar, que já vem pronto. Mas se o franqueador não tem essa cabeça de dividir, porque a gente divide margem, divide tudo, né? Então é o sócio. Se não tiver essa cabeça de aceitar esse sócio na sua vida e ouvir ele, porque ele é teu cliente, né? Teu primeiro cliente, não vai dar certo. Tem que ter essa cabeça. Agora eu fico imaginando, porque a gente acabou não fazendo juntas do Shark Tank, né? Mas eu fico imaginando o quanto de empreendedores não chegam lá e aí montou um negócio e falou assim, agora eu quero franquear, porque olha, eu vou franquear. O que você falava para esse empreendedor? Exatamente isso, né? Não, é exatamente isso. É muito mais complexo. E assim, no nosso caso, a gente tem o sourcing, que eu tenho fábrica própria. Porque muita gente acha que é muito fácil, é só comprar aqui e vender lá. Mas é o que você falou na tua pergunta anterior. O que você gera de valor? Né? Então você faz sell-in? Eu faço sell-in. Então, isso permite o quê? Permite um controle, rastreabilidade da cadeia, nossa, não tem nem margem, uma margem melhor dos dois lados, velocidade. Então, uma série de garantias aí que asseguram o negócio. Quando vem um empreendedor que monta um negócio que ainda não deu certo, porque no Shark Tank eles são muito principiantes ainda, né? O empreendedor que está lá oferecendo o seu negócio para a gente, ele ainda está começando, está no estágio inicial. Não é um negócio comprovadamente testado, rentável. Então, é um negócio que tem que apostar, desenvolver junto, para daí, então, depois franquear. Então, é bem mais complexo. Eu lembro que, quando chegava, eu falei, você sabia que se você for franqueador, o franqueador, ele precisa ainda deixar uma margem final mais alta para ele poder ter um negócio que seja minimamente franqueável. Aí falava da circular de oferta de franquia, enfim, de todos, né? Tem todos os processos. Mas não sabia que tinha isso tudo. Eu falei, não é só você pegar e botar lá que você vai franquear, né? Não, um grande aprendizado também. Comecei a investir em franquia há 20 anos e aprendo até hoje também. Sou muito próxima da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising. Faço parte de um comitê agora de moda, vestuário, acessórios, mas é assim um aprendizado constante. Até porque legislação muda, tributação muda. Bom, você é advogada, você deve... Você nunca exerceu, né? Eu não. O direito. Vou te confessar uma coisa, eu acho que eu nunca nem falei isso em nenhum lugar, assim. Putz, chega... O kit tá até ali, chega um contrato, ai que saco, não acredito. Não, você não pode falar isso. Não posso. Mas eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, o direito, ele me deu uma... Óbvio, né? Óbvio que eu vou ler, né? Acho que... claro que, né, o meu time faz uma leitura preliminar, né? já marca algumas coisas. Mas, assim, ele te dá uma visão de você não ser enganado. Sim. E uma visão abrangente, porque você tem que se cercar de todos os lados, né? Você é advogada das variáveis. Também? Não, eu sou arquiteta e também nunca exerci a minha formação. E eu seria uma arquiteta medíocre, porque não é a minha paixão. Quer dizer, eu amo arquitetura, eu vivencio na minha própria casa, aqui onde você está, na minha outra casa na praia. Que é belíssima, né? Então, assim, eu acho que você seria uma arquiteta... Não, mas sempre cercada de bons profissionais. E também nas minhas lojas, né? Onde eu me realizo, ficar palpitando nos projetos, mas assim, eu ir lá e projetar do zero uma casa... Não, eu prefiro projetar calcinha, sutiã, agora cueca, E quando você fitness. descobriu isso? Que legal! Você que está me entrevistando. Não, uma vez entrevistadora, sempre entrevistadora. Não, mas é curioso isso. Eu nunca imaginei trabalhar na Hope. Apesar de ser empresa da minha família, o meu pai sempre criou eu e minhas irmãs para trilharmos nosso próprio caminho, assim. Então, nunca passou pela minha cabeça, apesar de ter nascido numa fábrica, né, de lingeries. Mas eu queria trabalhar com design, eu queria trabalhar com outra coisa, eu queria trabalhar com coisas bonitas, e a roupa era uma marca muito popular, não tinha muito essa coisa do design, de valor percebido. Mas no momento de dificuldade da empresa, entrei lá para entender o que estava acontecendo, me apaixonei, falei, não, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, não me vejo fazendo nada diferente disso. Mas você vê, no final das contas, acaba guardando um ponto de interseção com a arquitetura, que é, né, de uma certa forma, que você conseguir ali entregar o funcional e o belo ao mesmo tempo, né? E eu vou te contar, fazer um sutiã
é mais complexo do que fazer uma casa. Jura? Ó, um sutiã, a gente acha que assim, uma roupa, uma camiseta, tal, tem duas matérias, o tecido e o aviamento, né? A linha de costura e tal. Um sutiã chega a ter 37 componentes. E você imagina que as cores precisam casar, a elasticidade, a tensão, é uma arquitetura mesmo, o bojo precisa encaixar, tem uma questão de anatomia. Nossa. A lingerie tem toda essa parte funcional, além da estética. Então, ó, eu me realizo. Nossa, mas nunca na minha vida eu ia saber disso. Sim. Que incrível. A gente vai na loja, 37. a Tula vai na loja, fica lá maravilhada, só que ela não imagina todo o trabalho que vem por trás. Não imagina mesmo, muito menos eu. Eu então falo assim, Tula, vê lá, vê um que pega mais aqui, etc e tal. 37 componentes. Sim, em alguns casos. Então é bem complexo. Mas então me conta, eu tô bem interessada nessa tua trajetória, porque então você se reinventou nesse momento, você teve essa proposta de entrar e começar a fazer logística, você falou, não é isso que eu quero para mim. Não, eu fiquei aterrorizada mesmo, de verdade. E eu comecei a entrar em um looping de medo com negatividade. Eu falei, eu não sou essa pessoa, não sou essa pessoa, não sou essa pessoa. E a minha cabeça... Então, foi quando, nessa época, eu comecei a fazer uma terapia junguiana. E eu sempre falo, não só acho que o autoconhecimento agora está muito banalizado, né? Mas, assim, do poder de você se autoconhecer. Porque a sua cabeça, ou ela te levanta ou ela te derruba. Né? Então, hoje, por exemplo, na Farane Escola, que eu vou falar um pouco mais depois, assim, qualquer programa nosso, o nosso aluno, o futuro aluno, ele faz um teste de inteligência positiva. E esse teste, ele detecta os seus 3 principais sabotadores. Então, isso foi mudando a minha vida para que eu conseguisse sobreviver. Olha. Terapia junguiana é do Carl Jung? Terapia junguiana do Carl Jung. E aí, ao mesmo tempo, né, sempre trazendo a ciência, mas, ao mesmo tempo, você conseguindo trabalhar ali a questão da neuroplasticidade, você conseguindo transformar muitas coisas do que a nossa cabeça, via de regra... Porque 90% das nossas decisões são decisões emocionais, né, que vêm do nosso subconsciente. Então, se você deixar, você está ligado o tempo inteiro no automático. Você levanta, escova o dente, faz isso, faz aquilo, automático. Vai lá, automático. Verdade. Por quê? Porque foi assim que a sua cabeça aprendeu desde que você nasceu. Você se condiciona. Né? Você se condiciona. Sim. Que é bom, mas numa hora que você precisa ser versátil, numa hora que você precisa ser flexível, o que acontece? E aí? E tem muita gente que trava, né? Que trava. Então, o mundo verde, para mim, eu pedi para sair e eu fiquei um mês assim no limbo. Eu quase entrei em depressão, porque eu falei, eu sou uma frustrada, eu sou uma incapacitada, eu não sou boa, eu desisti, eu não consegui levar o projeto adiante. E aí um grande amigo meu, que é um dos meus mentores, enfim, a gente é sócio até hoje, assim, na época a gente não era, né? Que é o Geraldo, que eu acabei de falar com ele por acaso. Ele falou assim, Camilinha, vem aqui no Gavendios. Eu falei, o que é isso, Geraldo? Ele falou, Camila, é o seguinte, ó, a gente está começando a investir nesse negócio de aplicativo, startups. Eu falei, mas como é que é? Ele falou assim, você bota seu capital, e eu já sei que você ganhou um pouco de dinheiro, você já melhorou de vida, você ganhava um bônus gordo lá no... E aí... Mas só que você tem a possibilidade de você receber isso multiplicado, né? Em 5, 6, 7 anos, se receber. Falei, pô, eu tô acostumada a ter dinheiro todo mês, assim, dividendo. Não fala dividendo também ainda não. Pô, fluxo de caixa, sei lá, enfim. Falei assim, não vem aqui. Sabe porque a gente tá com uma empreendedora que tem um e-commerce de coisa de beleza. Porque eles são 18 homens lá, ninguém entende nada desse negócio. Ele falava assim, ninguém entende nada desse negócio. Eu falei, tá bom, já no dia que é na PUC. Eu falei, tá bom, na PUC. E lá fui eu. E eu entrei numa sala com 18 homens, e 18 homens que já faziam investimento ou eram já do mercado corporativo, de alguma forma, né? E falavam umas palavras difíceis, sabe? Todas essas palavrinhas que a gente aprendeu depois, né? E eu via a Suzana apresentando o e-commerce. Nunca me esqueci do nome dela e nunca me esqueci daquilo. Eu falei, gente, tem vida fora da alimentação. É um mundo novo. Meu Deus, isso é um mundo novo. E aí os investidores falando umas palavras, uns termos. Eu falei, é isso que eu quero ser. Mas até então, eu não tinha tanto capital assim
para colocar. Então, eu colocava pouco, né? E aí, por isso que eu fui para essa modalidade de investimento anjo, né? Então, mas eu fiquei alucinada. E aí foi quando começou a minha história como investidora de tecnologia. Ah, que demais. É. Você entendeu esse mundo novo, se aprofundou e começou pequenininho, investindo Comecei um pouquinho pequenininha. em várias empresas, é isso? Comecei pequenininha, em várias empresas. No início, poucas, né? Mas eu entendi o seguinte, bom, imagina que apareça uma startup na área de moda, né? Ou de beleza, ou de arquitetura, que seja, ou de design. Pô, eu vou investir com a Sandra. Porque eu não sou essa pessoa, Sim. né? Porque eu me preparei para ser uma mulher de negócios, né? Era o que eu queria ser, depois de muito descobrir, né? Então, eu passei a co-investir com outros investidores que tinham mais bagagem e estofo naquele determinado mercado. Então, por exemplo, eu entrei na área de saúde, eu entrei no comércio, né? Mas aí eu já fui ali fazendo as amizades, né? Sempre gostei muito de fazer as amizades, principalmente de pessoas que eram genuínas, assim, que eram legítimas, né? E aí, no fim, essas pessoas acabaram me agregando muito conhecimento. Eu acho que a gente tem essa história, né? Self-made woman. Eu acho que ninguém cresce sozinho. Eu acho que isso não. A gente tem muita. A gente tem muita rasteira, né? Mas a gente também tem muita ajuda, né? Muita assim, ajuda. E pessoas, né? Desde o começo você estava falando de pessoas. Você entrou no varejo porque você gostava de lidar com pessoas. E aqui você encontrou um mundo novo também, pessoas à frente dos seus negócios. E aí você começa a ser uma generalista. Você começa a entender um pouco de tudo, né? E aí isso dá uma visão bem ampla de negócios em geral. Isso. Eu fui me achando. Eu fui me encontrando. Porque eu nunca tive o desejo de ser aquela empreendedora que monta um negócio e fica ali, etc., e cresce, a empreendedora do negócio próprio. Eu queria olhar outros, né? Mas até então eu não sabia como eu poderia fazer isso. Então, me encontrar dentro do universo de investimento em tecnologia, empresa nascente, para mim ali foi um bálsamo, sabe? Assim. Mas até então, bom, e aí eu fui fazendo. Quando eu percebi que tinha pouquíssimas mulheres e que elas tinham uma dificuldade enorme em se colocar, se posicionar, em trazer os mercados que elas gostavam, eu falei, caramba, né, como é que eu consigo procurar outras pessoas, principalmente outras mulheres, para fomentar essas mulheres. Porque tem uma barreira a mais, não adianta a gente, por mais que Claro. hoje a gente vive num mundo um pouco mais igualitário, não adianta, a mulher tem funções a mais, tem preconceito, sim. Principalmente em áreas específicas, estatístico. E tem esse desafio a mais, né? E aí você criou, então, essa ONG para ajudar elas, é isso? Na verdade, na época, isso foi 2014, foi quando eu cofundei o MIO, Mulheres Investidoras Anjo. Ah, tá. Com a Maria Rita Espina Bueno, que era a diretora executiva da Anjo do Brasil, e a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora. Nossa, Ana. A Ana tá me devendo aqui minha visita. A Ana é uma querida, queridíssima. Uma super mulher. Muito, 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 muito. E que sempre fez muito, de forma muito legítima, honesta, transparente, né? Uma mulher inteligentíssima, o impacto que ela causa, né, com a Rede Mulher Empreendedora. E a gente cofundou o Mulheres Investidoras Anjo. Que legal. Um ano depois eu assumi a presidência do Gave Angels. Olha. E aí foi quando realmente eu passei a ter um pouco mais de visibilidade, né? Foi quando veio a proposta do Shark Tank. Ah, bacana. Foi 2016. Agora, quando a gente fala de investimento anjo, a gente fala, e do lugar que você está hoje, presume-se que você teve muito mais sucesso do que cases, né, de sucesso nos seus investimentos do que de não sucesso. Mas se apanhou muito? Investindo em empresas, né? Perdeu muito dinheiro? Muito. Com empresas que não foram para frente, que você apostava muito e que não vingaram? Eu perdi muito dinheiro. Hoje, claro, assim, né? Eu consegui, vamos dizer assim, eu continuo perdendo. Acho que para você ganhar dinheiro, você precisa aprender a perder dinheiro. Aprender, né? A perder, boa. Precisa aprender a perder. Mas, obviamente, eu passei, né? Hoje, eu invisto através de alguns veículos, principalmente a G2 Capital, né? Na G2 Capital eu sou majoritária. Na Stage Ventures a gente já faz cheques maiores, que são empresas
já de um cheque de aproximadamente 1 a 5 milhões de dólares, e a Saída do Papel que faz cheques ainda do seed e do pre-seed. Né? Então, eu entendi o seguinte, bom, ou eu fico cercada de pessoas, e eu não gosto de falar, fica cercada de pessoas mais inteligentes. Não, acho que são pessoas complementares que trabalhem. Acho que é importante dizer isso, né? Que gostam de trabalhar. Né? As pessoas falam, eu falo, não, gente, fica do lado de gente tá talentosa, gosta de trabalhar, entendeu? Esquece isso de, olha, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu fui entendendo um pouco a dinâmica. Então, eu não me tornei uma investidora, sabe aquela coisa one short deal, assim, eu teria que investir em um negócio, esse negócio teria... Eu me tornei uma investidora de portfólio. Uhum. Porque dentro do mercado, de uma certa forma, né, de venture capital, e aí eu faço um recorte de investimento anjo, a cada 10 que você investe, 8 você perde dinheiro. Mas você imagina isso, eu estou falando, imagina isso há aproximadamente 10 anos atrás, 11 anos atrás. Então, isso aqui era Mato Verde, era um greenfield total. Uhum. Então, você não tinha empresas compradoras, então a gente não tinha para quem vender. A gente tinha pouquíssimos fundos de venture capital, porque o investidor anjo, ele vende muitas vezes a participação dele ou para um venture capital que fala assim, anjo, obrigada, queridinho. É a saída dele. Mas assim, você não precisa mais, tá? Limpa esse cap table aí, né? Que é a participação acionária, limpa isso daí, mas obrigada. E ele compra a sua participação, ou se você for muito, se for muito estratégico, você consegue vender para uma empresa grande, uma parceira, uma enterprise, né? Alguém estratégico. Então, depois que eu fui olhando, analisando o mercado e estudando muito, né? Acho que é importante dizer assim, né? Estudando e fazendo conexões legais, eu fui vendo como é que era a dinâmica. Então, eu passei a perder menos dinheiro. Aí eu passei a ganhar. Mas, quando veio a pandemia, né? Olha que interessante isso. Quando veio a pandemia, os meus negócios de alimentação que ainda existiam começaram a cair muito. Por quê? Porque todos eles eram no centro do Rio de Janeiro. E o centro do Rio de Janeiro, centro financeiro, ninguém mais ia para os escritórios, então a gente começou a cair. Mas os meus negócios de tecnologia começaram muito a ser vendidos. Então, você vê a importância de você ter um olhar... um mix, né? Um portfólio que te permita esse mix, né? Que aqui, aí depois o mercado vira e aí acontece isso. Essa é a vantagem. Porque os ciclos econômicos, eles acompanham os ciclos de negócio, né? Então, você não tinha... né? E eu sempre... né? Eu olhava para isso, eu estudava muitas biografias, assim. Eu sempre gostei muito. Você sempre leu bastante? Desde pequena, não. assim, do começo, não? Eu passei a ler assuntos que me interessavam. Porque eu virei obsessiva por negócio. Né? Eu tenho uma biblioteca, deve ter... Enfim, a gente não sei se vocês vão mostrar, mas assim, ela tem essa parede, aquela e aquela. Bem grande. Mas eu não leio todos os livros, porque eu leio pelo sumário. Ah, tá. E aí eu vou nos assuntos que eu mais gosto. As pessoas falam, você não pode ter isso tudo, né, Camila? Essa história que você lê. Eu falo, eu não leio mesmo tudo, não, mas eu leio pelo sumário. Então eu pego aquele assunto, me interessa. Então, depois que eu passei a entender o que eu gostava, eu passei a estudar. Mas eu não era nenhuma... Eu não era uma estudiosa nata, aquela que ficava... Não era. Não, eu sou parecida, porque eu gosto de estudar assuntos que me interessam. Eu sou bem seletiva nos livros também. E assim, o livro, se eu achei que eu aprendi sobre aquele tema que aquele livro fala na página 50, eu leio até a página 50. Se for na 300, eu vou até 300. Eu também tenho até essa seleção. É isso. Mas, e eu gosto de ler biografias também. Amo histórias de sucesso. Esse é um dos principais propósitos desse podcast, né? De a gente contar esses cases de sucesso, porque a gente tira muito insight, né? Da história dos outros. Dá muita ideia que a gente aplica na nossa realidade, porque nenhuma realidade é igual à outra. E aí, de repente, essa virada de chave transforma a nossa vida de um jeito. A história da franquia da Hope veio de um insight desses, então, porque não existiam franquias no nosso setor, né? Então, foi me inspirar em outro setor, trouxe isso para o meu e deu super certo. Mas é interessante esses caminhos da vida e o que a gente vai aprendendo, né? E como é que, falando em aprender, né? Como é que veio a história de entrar nesse mercado de educação? E aí, né, o mercado de educação sempre foi meu sonho. Então, quando veio Mulheres Investidoras Anjo, aí assumi a presidência do Gávea, né, e
ainda no mercado que era, né, as pessoas chamavam de visionário, né? Igual a gente fala hoje do mercado de transição energética, esses mercados que as pessoas acham que é mais o futuro, mas que lá fora já está acontecendo há muito tempo, né? Isso acabou chamando muita atenção, de alguma forma, e aí eu fui convidada para dar aula para pós-graduação da GV. E eu falei, não, gente, mas eu posso dar aula mesmo não tendo mestrado? Ele, não, é porque a gente tem alguns professores convidados e que eles chamam de especialistas, né? E eles falam assim, Camila, tem muito PhD que não tem a vivência na prática e dá só aqui a teoria, né? E aí eu fui para a sala como muito curiosa, eu fui para a primeira sala de aula. E mais uma vez eu me apaixonei. Porque imagina, né? Você se fala, você escuta, mas você aprende. Sim, é impressionante isso, né? Quando a gente fala, a gente aprende, né? Exato. E aí depois que eu descobri que 95% da forma como você fixa o conhecimento é ensinando aos outros, eu falei, caramba, é isso. Mas eu estou falando aí de alguns bons anos atrás, né? E aí veio o Shark Tank no meio do caminho. Então, você imagina, você fez, você sabe, né? Que a minha vida mudou da água para o vinho, né? Eu falei, caramba, né? O que né? Primeiro eu precisava me encontrar, né? Depois lidar com porque não é só fazer o programa, lidar com que... Os negócios que você investe. Os negócios que você investe, aí depois vem... obviamente, aí muito chama palestra, etc e tal, e eu sempre gostei muito de palestra, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu continuei fazendo coisas pontuais. Nunca deixei a educação, mas era tudo muito, como é que eu vou dizer, pulverizado, né? Sem governança, sem gestão. Quando eu saí do Shark Tank, foi quando eu falei, agora eu acho que eu vou ter um pouco mais de tranquilidade, calma, para, de fato, fundar a minha escola de negócios, né? E aí começa aquela história, qual o nome? Bota qual o nome? Eu falei, não vou botar Farane, gente, não vou. Aí consulto o meu time, consulto não sei o que. Por que não? Porque tudo é Farane, entendeu? Eu falei, Mas depois, sei lá, dá algum problema, tá lá o Farane escrito. Isso é responsabilidade. Mas é porque, assim, eu não queria mais, assim, até para não parecer uma Egolândia, sabe? Aquela coisa, mas as pessoas gostam da sonoridade do Farane, é impressionante. A sonoridade, e é o teu branding, né? Na verdade. Mas é importante dizer que, assim, a FEM, né, ela não é a Camila Farane só. E ela não vai ser Lógico. A Camila Farane, né? A FEM, ela foi fundada pela Camila, né? É óbvio, agora eu estou como CEO, né? Mas em algum momento, assim, os próprios professores, os educadores, eles vão ter esse protagonismo, né? No primeiro momento, eu ainda preciso ali trazer isso de alguma forma, porque você montar uma escola de negócios não é você realmente pegar e sair... na verdade, envolve 1 milhão de coisas, né? Então, envolve você fazer curadoria do professor, você consegue fazer design instrucional para você saber se a matéria está ok. Você tem que ter área de CS, área de CX. Como eu sou mais ligada à tecnologia, eu preciso efetivamente entender como é que a conversão do meu lead, né? Como é que a gente aquece ele, qual o momento do funil que ele está, junto com o flywheel, a estratégia de crescimento. Então, você imagina, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu entendi o seguinte, e eu fundei a Farane Escola de Negócios tem 1 ano. 1 ano? Tem 1 ano. E eu entendi o seguinte, os primeiros anos, assim, né, eu coloquei nossos 18 meses, é um ano de validação. Porque todo mundo fica assim, você não tem mais o programa disso? Você não tem o programa daquilo? Não, a gente só tem 5 programas. Então, um programa é negócio fechado, que é especializado. Eu peguei e falei, por que as pessoas me procuram mais, né? Quais são as vantagens competitivas? Então, é negócio fechado, que é focada em vendas e negociação, e vendas mais digitais. O PCG, que é um compilado de 3 meses com foco nas principais características de gestão. E o Bootcamp, que é para quem está criando e abrindo o seu negócio. Legal. E ainda pode, no final das contas, os mentores eles podem apresentar um pitch não para mim, né? Mas para alguns sócios meus e investidores, né? Então, eu entendi, só esses 3 programas que a gente faz... Você já cobre basicamente tudo, né? Ou os principais aspectos. Os principais. Para o empreendedorismo, sim. E aí a gente tem os nossos que são os digitais, aí é onde entra o Ela Vence, né? Que é a plataforma focada em educacional, relacional e investimento para mulheres.
Quando nasceu o Ela Vence? O Ela Vence, ele nasceu antes da Farane Escola. Ele nasceu há 3 anos. Também quando você saiu do Shark? Eu ainda estava no Shark Tank. Ah, você ainda estava lá? Acho que ainda estava. Tá. Eu acho que eu lancei o Ela Vence, no ano seguinte eu saí. Tá. Então, assim, o Ela Vence, o Ela Vence é um amor da minha vida, assim, você conseguir trazer isso. E via de regra, eu foco sempre ali na MPME, né? E em mulher? No Ela Vence, sim. Na Farane Escola, todo mundo. Tem algum tema dentro desse universo do empreendedorismo feminino que você acha que é comum, assim, por exemplo, vou falar, pode ser uma bobagem, mas síndrome da impostora. Muito. Tem a questão da maternidade mesmo. Você agora é uma mãe recente do lindo, do Luca, mas agora você tem um aprendizado... Agora eu tenho um pouco mais de chapéu para falar, né? Tem mais chapéu para falar. Mas tem algum tema que você acha que é um dos mais relevantes no Ela Vence? Tem. Comportamento e emoções. Emoções. Porque você não tem, né? Assim, é onde, de fato, e aí onde eu faço os testes, né? A gente tem uma ferramenta que a gente desenvolveu, proprietária, que se chama Dela, onde tem uma anamnese da característica daquela empreendedora e o resultado, né, é basicamente o que essa empreendedora precisa com base naquele perfil dela, quais são os soft skills, né, as habilidades comportamentais que ela precisa desenvolver, quais são as habilidades técnicas e o que de time, né, de perfil que ela precisa ter, e as human skills, ou seja, né, quais são as habilidades humanas. Uhum. Então, com base nessa anamnese, a gente fez ali os perfis das aulas. Então, você tem aula desde com uma psicóloga, que é uma das aulas mais incríveis, né, até, efetivamente, você ter aula de gestão financeira, você ter aula de princípios de contabilidade. Mas o mais legal, além da parte educacional, é a comunidade. Sim. Elas fazerem negócio entre si. É esse networking, né? Quando você junta pessoas com interesses comuns, muitas coisas positivas saem disso, né? Legal. Então, por exemplo, né, a gente está sempre colhendo esses resultados, mas, por exemplo, a gente tem a Sandra. Minha xará. Essa xará. Ela tem uma empresa de consultoria e a consultoria dela era estudar qual era o tipo de persona, por exemplo, dos negócios. Uhum. Né? E ela estava totalmente perdida. É uma ideia muito bacana, ainda mais nos dias de hoje, porque às vezes a gente acha que está vendendo para um público e no fim é um outro público, né? Ou parte daquele público. Mas ela falou, não sei crescer. Não consigo crescer. E sempre com aquela ideia, né? A pessoa acha que vai crescer. Não, vai fazer post no Instagram. Calma, que o buraco é mais embaixo. E, obviamente, assim, depois das aulas, a gente tem mentorias semanais. Então, meu time dá essas mentorias e algumas outras mentoras convidadas. Ela, depois de 3 meses e meio, ela conseguiu já ir 50% de aumento mensal. Nossa, né? Que legal. Começou Isso pequenininha, é muito gratificante. Né? Sim, Então, a base deve ser pequena, a base deve ser pequena. É muito bacana. É muito realizador, disso. né? Muito bom, muito bom. Cami, você tem uma trajetória, assim, muito, muito inspiradora. Aqui a gente faz uma pergunta, como estamos em casa, num papo íntimo, para descobrir as tuas verdadeiras motivações para ter chegado onde você chegou. Eu tenho uma pergunta que eu faço para os meus convidados, que é para me contar alguma coisa da tua intimidade. Quem é a Camila Farani na intimidade? Ai, quem eu sou, assim? Eu sou uma pessoa comum, assim. Eu sou uma pessoa que gosto de pisar na grama. Eu preciso de pisar na grama, na areia. Eu sou carioca. Sim. Preciso aterrar, exatamente. Eu preciso aterrar. E via de regra com a natureza. Isso me alimenta. Agora eu sou meio carioca, meio paulista, né? Meio paulista não. A pessoa tá aqui há 3 meses, ela já acha que ela é paulista, né? Já tá quase. Que São Paulo sempre eu sempre fui apaixonada também, mas esse dual eu preciso, né? Então, eu gosto muito disso, eu gosto muito de estar com meus cachorros,
Mas agora, sim, a coisa que eu mais gosto de estar realmente é com meu filho. Meu filho, lindo. Meu filho com a Tula. E eu fui descobrindo cada vez mais que quanto mais eu me afastava disso, de quem eu era na vida real, né, mais incompleta eu estava me sentindo. Então, é como se hoje eu estivesse fazendo um movimento de voltar para a Camila mesmo, assim, né? Para a Camila que não... Sabe, que converso com as minhas secretárias. Eu tenho uma secretária que trabalha comigo há 17 anos, a Sandrinha. Então, eu fico lá ouvindo as histórias dela. Ela me conta as histórias, sabe? E ela fala. Aí fala do fulano, fala do ciclano. Mas quem é o fulano, Sandrinha? Então, aquilo ali acaba, né? E acaba tirando a gente daquela... Puxa para a realidade, né? É. E você falou uma coisa, o Shark Tank te trouxe uma projeção muito grande. Hoje você tem mais de 1 milhão de seguidores no teu Instagram. Você tem uma projeção, um alcance gigantesco mesmo. O que é uma responsabilidade, porque tudo que você fala ganha uma dimensão muito maior. Mas também tem algumas frustrações, limitações. Como é que você vê essa coisa da fama? Eu vou te dizer uma coisa, assim, eu acho que a fama, ela é boa a partir do momento que você usa ela de forma a você poder conviver com ela. Porque, de fato, você colocou muito bem, assim, ela traz um peso, né, assim, e eu vejo muita gente dizendo... Já viu aquelas pessoas que querem negociar com a gente? Parece, não, você vai ter muita visibilidade. Eu falo, não, eu não estou querendo, assim, não estou precisando. Não quero, mas foi... Eu acho que justamente estar nesse lugar e estar sendo ali analisado o tempo inteiro me trouxe essa reconexão, entende? Então... Ela é boa até a segunda linha. E eu acho que é importante a gente dizer isso no mundo hiperconectado, onde você tem aí a geração, a minha afilhada, o sonho dela é ser youtuber, né? E ok, não tem problema, mas desde que ela entenda do lado do ônus e o bônus, como tudo na vida. Como tudo na vida, né? Eu quando comecei a fazer o Shark Tank, eu tinha meus 35 anos, então eu já tinha um pouco mais de... Não vou dizer eu era madurona, mas assim... Né, já tinha apanhado um pouco mais, né? Mas ainda assim foi muito difícil, né? Mas assim, para mim assim foi um divisor de águas, assim, né? Você sabe, assim, é uma experiência incrível, né? É uma experiência incrível. Mas eu acho que o mais incrível, Sandra, assim, de verdade, é você conseguir entender o poder de alcance da missão de cada um. Então, quando eu entendi que, putz, a minha missão de vida, que era aquilo que eu deito com a cabeça e falo assim, como um empreendedor, uma empreendedora vira para você e fala assim, você mudou a minha vida? Ou a pessoa do seu time... Valeu tudo, né? Entende? Assim, óbvio, a gente adora ganhar dinheiro. Sim. Dinheiro traz felicidade, sim. Eu acho que a gente não pode ficar falando, óbvio que traz, assim. Mas, no final das contas, assim, eu acho que o dinheiro, ele sempre vai ser ali a consequência de escolhas e consequências. Então, o que as pessoas, principalmente as bem-sucedidas, eu estou dizendo sobre a ótica financeira, o que elas não tiveram que aguentar, os sapos, eu costumo dizer assim, eu sou a soma de todos os sapos que eu aguentei e tolero até hoje, né? Mas também das somas das minhas vitórias, né? Eu acho que é isso que dá vamos dizer assim, que dá esse balanço. Então, quando eu entendi isso, eu falei, eu preciso ser mais legítima, eu não preciso estar aqui sempre maquiada, postando na rede social. Aí eu vou lá, meu time faz um super conteúdo e pega, não sei o quê, MIT, eu vou lá e faço um vídeo, eu e Tula. Tem lá mais engajamento. meio milhão de views, entendeu? Porque, no final das contas, essa sou eu, sabe? Ela lá reclamando assim, bagunceira. Mas é isso que as pessoas querem essa autenticidade, essa questão mais próxima, né? Vida real, é isso. Vida real, exatamente. Que demais, Camila, você é uma inspiração. Obrigada. Que conversa gostosa, passou voando. Passou, né? Nem acredito que a gente já precisa terminar, porque ainda dá para ficar aqui mais 1 hora conversando. E a gente nunca parou para conversar assim, né? Não, a gente está sempre na correria, sempre por isso que eu estava te fazendo tanta pergunta, né? Mas a gente vai tomar um cafezinho ainda. Agora que você está mais aqui em São Paulo, a gente vai arrumar um tempo para isso, né? Isso. Muito obrigada pela generosidade de você compartilhar essa tua história tão linda, tão inspiradora. Essa mulher incrível que você é, sábia, madura, que não se deslumbra com o sucesso.
e que impacta positivamente a vida de tantas pessoas. Muito orgulho de ter tua amizade, de ter você aqui. Obrigada, Sandra. Eu realmente, assim, eu devolvo as palavras porque, imagina, né? Eu me lembro das pessoas lá atrás falando muito Sandra Chayo, e eu lembro da gente estava lá naquele evento em Nova York, né? E você falou assim, Camila, puxa, não sei o que. Eu falei, preciso de você é dicas. Sandra Chayo? Eu falei, caramba, eu não acredito, Sandra, que legal que eu te conheci, putz, etc e tal. Eu já era uma profunda admiradora da Hope, e depois que eu consegui ver você ali na sua essência, né? Eu falei assim, caramba, que ser humano, que mulher bacana, né? E eu vou te dizer uma coisa de verdade. Eu acho que, assim, não tem isso, assim, né? Se você já cresceu, se você fez do zero ou não, se você cresceu já dentro de um ambiente que estava em construção, ainda assim, o que você conseguiu fazer com isso, e eu fico imaginando, né? A gente sabe todos os dilemas que tem, né? E ainda assim, você está aqui, fazer seu nome e ser essa mulher, realmente, assim, você é uma outra inspiração. Então, obrigada. Muito obrigada aí de coração. E se você também curtiu esse episódio, não deixa de... Bom, primeiro seguir a Camila nas redes sociais. A Camila tem um perfil muito bacana, ela dá muitas dicas, muitos conteúdos inspiracionais, além do dia a dia dela, com a Tula, com o Luca. Eu acho que vocês vão... Quem não segue ainda vai adorar acompanhar a trajetória dela. E se você gostou desse episódio, não deixe de dar o seu like, de indicar para as pessoas que você gosta, porque o universo devolve. Muito obrigada e até o próximo Papo Íntimo.